Você já sentiu aquela dor profunda que parece ecoar em cada esquina da sua vida? Uma perda que o fez questionar tudo e buscar refúgio em lugares inesperados? É uma jornada de amor, perda e redenção, que ressoa em cada fibra do seu ser. Conheça a história de um músico que encontrou na melodia uma forma de superar as sombras do passado e se redescobrir. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Sob o sol poente de Salvador, André posiciona seu violão no chão, o instrumento fiel companheiro de jornadas. Seus dedos, acostumados às cordas, dançam agora com certa tristeza, entristecida pela lembrança que insiste em não o deixar. As melodias tristes ecoam pelas ruas, um reflexo da alma de André. Enquanto as moedas caem no caso de violão, André agradece com um sorriso triste. Seu olhar vagueja pela multidão, pessoas que passam sem notar o mundo de emoções que ele traduz em cada acorde. O músico calejeiro sobrevive assim, oferecendo pedaços de si em cada canção. No entanto, por trás da aparente resignação, uma tempestade interna o atormenta. A perda recente de sua mãe, em um acidente, o jogou em um abismo de desespero. A música, antes uma celebração da vida, agora é sua maneira de clamar por alívio. Cada nota reflete sua batalha entre a dor e a tentativa de encontrar um propósito. À noite, enquanto se recolhe em seu pequeno apartamento, André encara seu reflexo. O espelho reflete um jovem perdido, mas ainda capaz de sonhar. Ele pega o violão e começa a tocar uma nova melodia, uma que ainda não conhecia. As lágrimas descem enquanto as cordas vibram, trazendo uma sensação de paz que não sentia há tempos. Será que, mesmo na dor, há espaço para o amor e a redenção? A música de André ecoa pelas ruas de Salvador, uma busca por respostas, por um caminho que o leve de volta à luz. E, talvez, nesse ato de criar, ele encontre não só consolo, mas uma nova razão para seguir em frente. Enquanto as noites de Salvador seguiam seu ritmo, André notou uma garota rica parada na calçada, observando com intensidade. Seus olhos castanhos brilhavam sob a luz do poste, e ele sentiu um arrepio. Ela não parecia notar o dinheiro que as pessoas jogavam em sua caixa de violão, apenas ele. Movido por sua presença, André iniciou uma nova melodia, uma fusão de tristeza e esperança. A garota se aproximou, e ele pôde ver a beleza em seu rosto, mas também uma sombra de tristeza nos olhos. Ela ouviu, imóvel, enquanto as notas fluíam. E, pela primeira vez desde a perda de sua mãe, André sentiu uma centelha de conexão, como se, talvez, pudesse encontrar conforto em alguém. Ela o encontra todas as noites, sempre discreta, sentada nas escadas do prédio onde ele toca. André começa a notar sua presença, mas ela foge quando seus olhares se cruzam. Intrigado, ele intensifica a busca por uma conexão, modificando suas melodias, esperando que ela se deixe ver. Novas letras ecoam nas noites de Salvador, trazendo um misto de tristeza e esperança. Suas mãos, que antes moviam-se por instinto, agora dançam com a intenção de atrair sua presença. O silêncio dela alimenta seu desejo por respostas. André reflete sobre o vazio deixado pela perda de sua mãe e como o amor pode ser uma ponte para a cura. A presença dela o desafia a se abrir, mas o medo de se machucar novamente o faz hesitar. Em meio às cordas do violão, ele busca entender se o amor pode trazer luz às suas noites escuras. À medida que as noites se sucediam, André e a garota rica, cujo nome ele ainda desconhecia, começaram a trocar cartas e músicas. Ela deixava as cartas em um envelope simples, com seu endereço, e ele encontrava-as ao chegar em casa. As mensagens eram breves, mas profundas, falando de tristeza, esperança e o poder das melodias. André se sentia inspirado a compor músicas que refletiam suas conversas silenciosas. Ele escrevia letras que ecoavam as palavras dela, criando uma espécie de diálogo musical. Suas noites se tornavam mais suportáveis, pois havia alguém que o ouvia, mesmo que à distância. Ele começou a se perguntar se aquela conexão poderia ser o início de algo mais. A garota permanecia anônima, mas suas palavras traziam uma sensação de compreensão que ele não sentia há muito tempo. André oscilava entre a abertura ao amor e o medo de se magoar novamente. Em uma de suas cartas, ela escreveu: "A música é o silêncio entre as palavras." André refletiu sobre isso, percebendo que era exatamente o que ele buscava: um silêncio compreendido, uma ponte entre as escuridões de sua alma e a luz que ela parecia oferecer. Ele se pegou ansiando por saber quem era ela, e se aquele vínculo musical poderia se transformar em algo mais profundo. A esperança começou a fazer suas melodias soarem de forma diferente, mais esperançosas. À medida que as noites se passavam, a conexão entre André e a garota misteriosa se fortalecia.
Ele a via como uma luz no fim do túnel, uma esperança de redenção para as dores que o consumiam. As cartas e as músicas eram sua forma de dialogar com ela, de se abrir sem medo de julgamentos. Mas, um dia, enquanto André tocava em uma rua movimentada, ele a viu acompanhada de um casal de meia-idade. Seu rosto era de desaprovação. Ela o olhava com tristeza, como se lamentasse não poder estar ali por opção. André sentiu um nó na garganta, pressentindo que algo estava errado. Logo descobriu que a família dela havia proibido seus encontros. "Você não é bom o suficiente para ela", disseram. As palavras ecoaram na mente de André como um golpe cruel. Ele se sentiu como se suas melodias, suas palavras, não tivessem valor. Agora, carregado de dúvidas, André se pergunta se deve seguir em frente, arriscando ser ferido novamente, ou se render à escuridão que o acompanhou por tanto tempo. A música, antes uma ponte para a conexão, agora parece um abismo entre ele e a garota que ama. André sentou-se no degrau de uma escadaria colonial, em Salvador, com o violão ao lado, mas suas cordas estavam silenciosas. A perda da mãe ainda ecoava em sua alma e a rejeição da família da garota rica havia reacendido a dor. Ele pensou em fugir, em perder-se nas ruas, mas algo dentro dele insistia em buscar redenção. Foi então que viu uma figura familiar, a garota rica, aproximando-se. Ela não parecia se importar com os olhares dos transeuntes e foi direto até ele. Sem uma palavra, ela pegou sua mão e disse: "Vem comigo." André hesitou por um momento, mas algo no olhar dela o fez confiar. Juntos, eles caminharam sem destino, até que ela sugeriu: "Vamos para minha casa de praia, em Búzios. Fica comigo por um tempo." André sentiu o coração pulsar forte, estava prestes a mergulhar em águas desconhecidas, mas com a esperança de encontrar refúgio e talvez, um novo sentido para suas melodias. Em Búzios, o mar revolto parecia ecoar a turbulência interna de André. A casa de praia da garota, antes um refúgio, agora se tornava um palco para suas dúvidas. A crise financeira que os separava agora era uma barreira quase intransponível. Ele se sentia um estranho em um paraíso, suas melodias sufocadas pela culpa e pelo medo. Enquanto a garota se esforçava para fazê-lo se sentir em casa, André não conseguia deixar de pensar nas cartas que trocavam, agora escondidas, como se o amor que germinava entre eles fosse um segredo perigoso. A cada nota que tocava, uma parte de si se abria, mas o medo de ser julgado, de não ser suficiente, o fechava novamente. Em uma noite de tempestade, enquanto o vento sacudia as janelas, André confrontou seus medos. Ele percebeu que a redenção talvez não estivesse em fugir de seu passado, mas em enfrentar o presente, com todas as suas incertezas. A garota, silenciosa ao seu lado, parecia esperar que ele encontrasse seu caminho. E, talvez, juntos, pudessem criar uma nova melodia, capaz de acalmar a tempestade. Anos se passaram e André agora se apresenta em grandes palcos, lotando shows e recebendo aplausos entusiasmados. Mas, apesar do sucesso, sua mente ainda ecoa com as mesmas dúvidas e medos que o acompanharam nas ruas de Salvador. A garota, agora sua companheira, o observa de longe, preocupada com a sombra do passado que ainda o persegue. Ele se sente preso entre a redenção e a escuridão, como se a música fosse sua única terapia. Suas composições agora são mais maduras, refletem suas lutas internas e a busca por equilíbrio. A cada nota, ele revive momentos, questiona escolhas e sonha com um futuro. Em noites de reflexão, André se pergunta se o amor foi suficiente para acalmar as tempestades internas ou se apenas adiou o confronto com suas verdadeiras cicatrizes. Ele encara o espelho, vendo um homem de 29 anos com um violão que carrega como extensão de si, mas, sobretudo, vê um coração ainda vulnerável, à procura de paz. Em uma noite quente de verão, André subiu ao palco de um pequeno teatro em Salvador, seu violão ecoando pelas paredes enquanto as luzes se apagavam. Ele tocava sem olhar para o público, perdido nas cordas que choravam sob seus dedos. No meio da multidão, uma figura conhecida, mas agora distante, o observava sem ser notada. A garota de Búzios, agora uma lembrança, o via com olhos que não brilhavam mais com a mesma intensidade de outrora. André, absorto em sua música, não a reconheceu, ou talvez, não quis. A música era sua redenção, mas também sua prisão. Ele se perguntava se deveria se abrir ao amor novamente ou se entregar à melodia triste que o definia. O show terminou, e ele desceu do palco, o violão ainda ecoando em sua mente, enquanto ela desaparecia na multidão, sem ser vista, sem ser ouvida. André dedilha as cordas do violão, e uma melodia suave enche a noite de Salvador.
Ele fecha os olhos, deixando a música fluir, e começa a cantar. Em noites como esta, eu te procuro com cada nota, um pedaço de mim te encontro nos sonhos, na lua cheia e a dor se torna um verso, um lamento. Ele abre os olhos e procura pela garota, mas ela não está mais lá. No entanto, ele sente sua presença, como se ela estivesse ouvindo, de longe. André sorri, sabendo que ela sempre esteve ligada à sua música. Ele continua a tocar, e a música se torna uma ponte entre o passado e o presente. A perda da mãe, a rejeição, o amor. Tudo se entrelaça em suas melodias. Agora, com o violão em mãos, André se questiona: será que ele pode se abrir ao amor novamente, ou a escuridão o consumirá? A música ecoa na noite, uma resposta silenciosa, mas que só ele pode ouvir. Nos bastidores do teatro, enquanto o aplauso ecoava, André sentiu uma presença familiar. Virou-se e encontrou a garota de Búzios, agora com um olhar mais profundo e uma beleza que transcendia o tempo. Seus olhos se cruzaram, e por um instante, o mundo parou. Ela sorriu, e André sentiu o peso de anos de distância se dissolver. Ele se aproximou, violão ainda em mãos, e ela o abraçou, trazendo de volta memórias de um amor não resolvido. André sentiu a tensão em seu corpo relaxar, como se a música finalmente tivesse encontrado seu tom perfeito. Mas, logo em seguida, a dúvida assaltou seu coração: teria mudado o bastante para merecer uma segunda chance? A escuridão do passado ainda o rondava, e ele temia que ela pudesse se queimar novamente. Mesmo assim, a proximidade dela reacendeu uma chama, e ele soube que teria que se abrir para saber. André acordou com o sol a pino, o calor de Salvador invadindo seu pequeno apartamento. Ele pegou o violão, agora um velho companheiro, e começou a tocar uma melodia suave. As notas ecoaram pelas ruas, trazendo de volta memórias de noites passadas. Ele pensou nela, na garota de Búzios, e no reencontro nos bastidores do teatro. Seu coração ainda batia forte com a emoção. Ele decidiu sair pelas ruas, perdido em seus pensamentos. O mar estava calmo, refletindo o céu sem nuvens. André sentou-se em um banco, com o violão no colo, e começou a compor uma nova música. As palavras fluíram como lágrimas, narrando sua luta interna. Deveria se entregar ao amor novamente? O medo do passado ainda o assombrava. Mas havia algo nela, algo que o fazia querer tentar. Ele tocou uma nota triste, seguida de uma esperança. Talvez, apenas talvez, pudesse encontrar redenção através do amor. Com o violão, suas palavras se tornaram ações, decidindo seguir em frente. Música suave e emotiva ao fundo. Essa é a história de André, um homem que encontrou na música um refúgio para suas dores e um caminho para a redenção. Através de suas melodias e letras, ele nos mostra que, mesmo nas sombras, há sempre uma luz que pode nos guiar. Obrigado por se juntar a mim nessa jornada emocional. Se você se tocou com a história de André, talvez encontre conforto em saber que não está sozinho. Explore outros vídeos do nosso canal, onde histórias como essa ganham vida. E até a próxima, quando voltaremos a mergulhar nas profundezas do amor e da música. Nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.